fiz a pergunta que eu sei que vocês queriam que eu fizesse. Eu perguntei a eles, diretamente ao oficial americano, se novas ações de sanção de vistos, novos cancelamentos de vistos e outros tipos de sanções estavam sendo considerados. E outras ações não estão sendo descartadas. O visto da embaixadora do Brasil será restaurado no momento em que o Brasil conceder o agreement ao Daniel Pérez. Nunca um embaixador brasileiro em Washington teve o seu visto cancelado pelo governo americano. Nunca. Olhem o caminho que o Lula está seguindo. Olha o caminho no qual o Lula está colocando o Brasil. Como a semana começou animada, né? A gente teve escolha do vice do Flávio, pesquisas que mostram a recuperação dele. Estamos falando de todas essas coisas aqui de canal livre, antagonista, etc. Já aconteceu muita coisa essa semana, você pode imaginar que não tem como melhorar. Mas é que você se engana. Na quinta-feira, vocês podem ter assistido o programa, a gente estava aqui numa espécie de piloto, num bate-papo com um cenário novo aqui. Eu recebi o meu amigo Coronel Gerson, que estava hospedado aqui em casa. E no final do programa, eu disse a vocês, eu prometi a vocês que nós teríamos uma semana agitada e bacana. Como sempre, o tic-tac do Paulinho Tic-tac funciona. As promessas que eu faço aqui no Paulo Figueiredo Show não são promessas de político, são cumpridas. O tic-tac aqui é tic-tac para valer. Por isso que eu gosto. Paulinho Tic-tac é um apelido que eu gosto. Vendo agora as notícias dos Estados Unidos, eu acho que fica difícil dizer que eu estava errado, né? Porque caso você não saiba do que eu estou falando, eu vou contextualizar. E para isso eu preciso traçar uma linha do tempo. Porque o que aconteceu ontem não foi um produto de um dia, mas sim de uma campanha deliberada de hostilidade por parte do governo Lula contra o governo dos Estados Unidos. Recapitulando, né? Em 13 de março desse ano, o governo Lula negou o visto do conselheiro sênior do Departamento de Estado dos Estados Unidos para o Brasil, Darren Beatty, que iria ao Brasil para cumprir uma agenda diplomática com oficiais do governo, inclusive para tratar sobre questões de terras raras, ocasião na qual ele tinha pedido, inclusive, para visitar o presidente Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. E estava tudo certo com a visita. Na época não era prisão domiciliar, não. Na época era papudinha ainda. Eu acho que era papudinha. Estava tudo certo com a visita, até ele informar que ele ia encontrar o Bolsonaro. Aí o Alexandre fez uma manobra do STF para inviabilizar esse encontro, e o Lula, coincidentemente, cancelou o visto de uma das pessoas mais importantes da diplomacia americana em relação ao Brasil. 2 meses depois, em 29 de maio, reagindo à designação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas pelo Departamento de Estado, algo que todos os brasileiros de bem comemoraram efusivamente, o Lula, que tinha que defender os seus amigos do tráfico, criticou os Estados Unidos dizendo o seguinte: nós não aceitaremos ser tratados como moleques, nós não aceitamos ser tratados como se fosse uma republiqueta. Eu estive 3 horas com o presidente Donald Trump e entreguei 4 documentos a ele. Um deles tratava do combate ao crime organizado. Se o Marco Rubio não estava lá, possivelmente porque estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista, que é candidato à reeleição, aqui nesse país, e não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria. Eu estou lendo aqui a fala do Lula, é um negócio quase ineligível. Falando em intervenção americana no Brasil. Essa foi a fala do Lula. Não só o Lula foi contra a decisão dos Estados Unidos em relação ao PCC do Comando Vermelho, como ele acusou o principal diplomata americano, o secretário de Estado Marco Rubio, de agir daquela forma para beneficiar o Bolsonaro, que, segundo ele, desejava uma intervenção americana no Brasil. E aí depois o Lula reclama que o PT é chamado de partido dos traficantes. Há algumas semanas, e nós também cobrimos isso aqui no programa, o governo Lula foi lá e mostrou os dentes de novo quando negou os vistos dos 2 oficiais do Departamento de Estado, o secretário assistente Riley Barnes e o secretário assistente adjunto Sam Sensen, que viriam ao Brasil para se reunir com as autoridades e esclarecer dúvidas que eles tinham e têm acerca do sistema eleitoral brasileiro. E como se tudo isso não fosse suficiente, nessa semana, eu prometi que ela seria agitada, eles foram lá e fizeram de novo. Qual é a questão? É uma questão que já vem acontecendo, já, para ser justo, há algum tempo. Os Estados Unidos indicaram um sujeito chamado Daniel Pérez, aqui é chamado de Danny Perez, o Daniel Pérez, para ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Daniel Pérez é uma pessoa realmente de perfil conservador, sólido, é filho de imigrantes cubanos, ele é deputado estadual da Flórida, é presidente da Câmara de Representantes do Estado, é muito próximo do Marco Rubio, é anticomunista, é apoiador da agenda do Trump. Na sabatina no Senado para o cargo de embaixador, ele destacou
que as prioridades dele seriam a proteção dos cidadãos, do comércio e dos investimentos americanos no Brasil, bem como o combate ao tráfico de drogas e ao crime transnacional, sendo aberto também sobre o apoio a eleições livres e justas e liberdade de expressão no Brasil. Ou seja, é um cara muito bom para ocupar o cargo. Mas é claro que se o cara tem como objetivo combater tráfico de drogas, apoiar eleições livres e justas, transparentes, defender a liberdade de expressão no Brasil, o Lula não ia gostar desse cara. E por isso que o governo Lula vinha enrolando, empurrando a barriga para conceder o aval diplomático para que o Daniel Pérez, pudesse, de fato, assumir a embaixada nos Estados Unidos. Né? Eles chamam isso de... Tudo que é diplomacia, diplomacia é um ambiente de boiola. Vamos ser sinceros. Diplomacia é um ambiente de boiola, quase assim, o Instituto Rio Branco não é conhecido pela sua masculinidade, a gente sabe disso. Não são todos, deve ter ali uns 3 ou 4 em todo o Itamaraty que sejam hétero. E por isso, as palavras em diplomacia normalmente elas são em francês. Então, a palavra para essa anuência diplomática que um país tem que dar quando o outro indica um embaixador é agrément. Agrément. Então, o governo Lula não concedeu o agrément ao Danny Perez, ou Daniel Pérez. Diante disso, os Estados Unidos decidiram tomar uma atitude sem precedente na história das relações com o Brasil, que foi justamente o de cancelar o visto da embaixadora brasileira em Washington. Essa informação, que hoje está na mídia, foi dada a mim na tarde de ontem, durante uma ligação fechada com um grupo restrito de jornalistas convidados, dentre os quais eu, na condição de jornalista, participei. Né? E o que aconteceu foi, como eu disse, a embaixadora Maria Luísa Viotti, que é a chefe da missão brasileira nos Estados Unidos, teve o visto dela cancelado. Isso, como eu disse, é uma retaliação direta a tudo que o governo Lula vinha fazendo contra os Estados Unidos. Na reunião, inclusive, fiz a pergunta que eu sei que vocês queriam que eu fizesse. Uma velha coisa chamada de jornalismo. Eu perguntei a eles, diretamente ao oficial americano sênior que estava participando da reunião, se novas ações de sanção de vistos, novos cancelamentos de vistos e outros tipos de sanções estavam sendo considerados. E a resposta foi curta e direta. E foi o que você queria ouvir. Sim, as outras ações não estão sendo descartadas. A condição, ou seja, pode ser, e se você perguntar para mim, eu apostaria que sim, não estou fazendo tic-tac ainda, mas a minha aposta é que sim, pode ser que venham mais coisas por aí em breve. Eu digo que pode ser porque os Estados Unidos colocaram uma condição muito clara para reversão de curso. Eles disseram o seguinte: o visto da embaixadora do Brasil será restaurado no momento em que o Brasil conceder o agrément ao Daniel Pérez. O que o oficial me disse foi: reciprocidade é o nome do jogo. Se um governo não deixa o outro trabalhar, o mesmo vai ser feito de volta. E tem algo sobre o tamanho disso, né? Que os diplomatas do governo Lula, não o Joesley e o Wesley Batista, mas os do Itamaraty, não querem que você compreenda. Que é o seguinte: essa medida não tem precedente na história da relação Brasil-Estados Unidos. Em mais de 200 anos de relações diplomáticas ininterruptas, desde 1824, nunca um embaixador brasileiro em Washington teve o seu visto cancelado pelo governo americano. Nunca. E mais, a última vez que os Estados Unidos aplicaram essa medida contra um país do nosso hemisfério foi há 16 anos, em 2010. Contra quem? A Venezuela de Hugo Chávez. E o motivo foi exatamente o mesmo. Caracas se recusou a aceitar o Larry Palmer como embaixador americano e o Washington foi lá e cancelou o visto do embaixador venezuelano, que chamava Bernardo Álvarez. Qual foi o resultado? A Venezuela e os Estados Unidos ficaram uma década inteira sem embaixadores, até que os dois países acabaram com a ruptura total das relações. E isso é o que eu tenho dito há algum tempo aqui a vocês. Olhem o caminho que o Lula está seguindo. Olha o caminho no qual o Lula está colocando o Brasil.
Olha o caminho. Meus parabéns, Lula e Mauro Vieira. E a todos os envolvidos por fazer uma... Vocês fizeram uma cagada que ninguém na história de 200 anos de país tinha conseguido fazer até agora. E aí você fala assim, puta, fizeram a cagada, consertaram a cagada. Não. O Itamaraty publicou uma nota na seguinte linha, dizendo o seguinte: o governo brasileiro repudia a decisão anunciada hoje pelo Departamento de Estado de alterar o visto... Alterar não, filho, cancelar. Escreveram alterar o visto da embaixadora do Brasil em Washington. As duas justificativas apresentadas são falsas, ou seja, acusou o Departamento de Estado de falsidade. O processo de concessão do agreement é confidencial e o nome do designado só deveria vir a público depois de concedida a anuência conforme estipula o artigo 4 da Convenção de Viena, blá, 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 blá. O governo dos Estados Unidos anunciou publicamente o nome de seu candidato antes de apresentar o pedido formal de agreement ao governo brasileiro. O Brasil segue estritamente direito internacional. Não há regra na Convenção de Viena estipulando prazo para concessão do agreement. O pedido norte-americano ainda se encontra em análise. Os dois funcionários do norte-americano que tiveram seus vistos de entrar no Brasil negados planejavam visitar o país para colocar em dúvida a integridade do sistema eleitoral brasileiro em tentativa inaceitável de interferir no processo político internacional. Colocar em dúvida a mesma dúvida que a gente mostrou aqui, que 46% dos brasileiros têm. Né? E esse final é muito bom, porque me lembra aquele filme Minority Report, né? Os caras estão dizendo que os funcionários do Departamento de Estado planejavam visitar o Brasil para colocar em dúvida o sistema eleitoral. Já sabem o que os caras iam fazer. O problema é que parece que o chilique durou pouco. Por quê? Porque essa situação colocou o Lula numa situação de merda. E o Lula cede e concede o agremão ao Daniel Paris, o Lula cedeu e arregou. Pega muito mal junto à base. Se o Lula não concede o agremão pro Daniel Paris, o que acontece é que a coisa escalona. E com a coisa escalonando, está começando a pegar mal pro Lula. Pegando mal eleitoralmente, como nós vimos aqui no programa de hoje. Hoje mais pessoas culpam o Lula pelas tarifas do que os Bolsonaro, pela primeira vez em qualquer pesquisa. E, além disso, você tem o segundo ponto, que é a elite financeira está começando, eles são bem lentos. Lembra, esses são aqueles caras tipo Armínio Fraga, mas eles estão começando a perceber que esse caminho está começando a degringolar. Opa, a gente achou que a gente ia saltar numa estação anterior. A gente está indo rumo à Venezuela, é isso mesmo? Uma reportagem, e a coisa o Lula já começou a falar um pouco mais fino. Agora ele está afirmando que vai ligar para o Trump. Vai ligar para o Trump, vai pedir a ele uma reunião. Lula, eu queria te pedir o seguinte, se não dá para você arregar agora. Não dá para você arregar agora, cara. Eu sempre disse a você, o nosso plano conta com 2 pontos. Lula fará sempre cagada e Alexandre de Moraes sempre vai dobrar a bosta. Nunca falhou. Não vem você agora, Lula. Não vem você agora com esse negócio de querer fazer diplomacia de verdade. Aí você me fode, Lula. Vai lá, pô. Faz o que você tem que fazer, pô. Briga. Vai lá, pô. Agora, Paulo, o que você participou? A imprensa adora, né? Bota esse vídeo da Bela Megali para mim, por favor, Gabriel. Também trazendo informação. Bela também trazendo informação a respeito do Eduardo Bolsonaro, né, Bela, que esteve em Washington, ele que está nos Estados Unidos, né, pouco tempo antes dessa revogação do visto da embaixadora brasileira. Pois é, Nadete, a gente já está acompanhando essa campanha que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo junto às autoridades americanas desde o início do ano passado, inclusive para sancionar autoridades brasileiras, defender o Lee Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, que foi colocado depois foi tirada. E agora a gente vê que há poucos dias da gestão Trump revogar o visto da atual embaixadora do Brasil, Maria Luísa Ribeiro Viotti, o Eduardo também esteve por lá. Eu apurei, inclusive, que o Eduardo e o ex-apresentador da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, que é o braço direito dele nos Estados Unidos, já tinham conhecimento há alguns dias de que o visto da embaixadora seria suspenso. Ou seja, tem culpa eu? Sempre pergunto, tem culpa eu? Eu gosto de ver a mídia reagindo assim, porque não foi só a Bela Megali. Houve, obviamente, coberturas bem piores, como, por exemplo, o caso da Miriam Leitoa, que ontem à noite publicou uma reportagem no Globo,
dizendo que o caso do visto da embaixadora é ato de extrema hostilidade de Trump contra o Brasil e que não há nenhuma justificativa para o governo Trump tomar uma decisão como essa. Miriam Leitor, eu recomendo que você assista mais o Paulo Figueiredo Show e aí, quem sabe, você para de escrever essas bobagens no Globo. Porque dizer que não tem justificativa para isso, puta, o dinheiro da Secom tem que estar batendo muito forte, né? O dinheiro da Secom, porra, tem que ser muito dinheiro. Não só não existem mais do que razões suficientes para uma ação como essa, e eu venho avisando, nós estamos vivendo um processo de escalada de tensão. Como eu disse, o oficial na ligação nos disse que nenhuma medida está descartada. E importante, tá? Outra coisa que ele disse importante na reunião, que os Estados Unidos estão prontos para trabalhar com qualquer líder brasileiro que o povo brasileiro escolher de forma livre e justa. Ele fez essa ressalva. De forma livre e justa.